Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versos de 37 até 43. Lucas, capítulo 9, versos de 37 a 43. É preciso compreender o que está acontecendo aqui. O texto que leremos em breve é uma cena muito dramática. Um pai pedindo por seu filho. Só que momentos antes, nós vamos encontrar Jesus Cristo num dos momentos, talvez, mais espirituais do seu ministério. Ele sobe até um monte com 3 discípulos apenas, Pedro, Tiago e João. E enquanto está lá, meus irmãos, acontece algo de extraordinário e Cristo transfigura o seu corpo. O seu rosto parece resplandecer, os discípulos ficam extasiados e ali aparecem ainda Elias e Moisés e estão num momento, meus irmãos, tão especial, tão único, tão espiritual, que eles falam assim: bom estarmos aqui, vamos fazer aqui 3 tendas, vamos ficar aqui. O desejo era que ficassem para sempre, naquele quase ápice de espiritualidade. Sabe quando você participa de um culto em que realmente fala no seu coração, ou aquele momento tão especial com Deus? Pedro, Tiago e João experimentaram isso. Mas Jesus, depois daquele momento e de ouvir o clamor dos seus discípulos, ele diz: não, vamos descer. E eles descem do monte. Mas sabe, depois de participar de um culto tão bom como aquele, chega no pé do monte, o que acontece? O texto nos mostra. Diz assim a palavra de Deus: e aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, ele saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão gritou, clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. Vou repetir: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. E eis que um espírito o toma e de repente clama e o despedaça até espumar, e só o larga depois de ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Trazei-me aqui o teu filho. E quando ainda vinha chegando, o demônio derrubou e o convulsionou, porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou ao seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus, e maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia. Disse aos seus discípulos então. Bem, meus irmãos, foi extremamente dramático, porque estava tratando de um filho. Só quem é pai e mãe, que o filho já ficou doente, sabe o que esse homem está passando. Agonia, nervosismo, incertezas, busca de socorro em todo lugar. Era isso que ele fez. E clamou. Não era um pai qualquer, era um pai que estava esgotado de tentar tudo o que podia, de ir em quaisquer lugares e conseguir ajuda. Era um pai cansado. Foi até os discípulos de Jesus e nada puderam fazer. Agora a única esperança estava somente em Jesus.
E tem algumas lições para nós nessa noite. Primeiro é a consciência da necessidade. Sabe o que nos chama a atenção? É que esse pai sabia que estava enfrentando o problema. Ele não esconde, não minimiza, ele não disfarça, ele não tenta esconder um dos outros, não. Ele grita do meio de uma multidão, e quando eu penso em multidão, eu penso de uma voz que clama mais alto. Sabe qual é uma voz que clama mais alto? De um pai que precisa de ajuda com o seu filho. Isso dá vigor no pulmão para clamar, isso dá força nas pernas para ir adiante. E ele clama, ele está consciente do que estava passando. Há uma transparência, meus irmãos, dolorosa, mas necessária nessas palavras. Esse pai nos ensina que a verdadeira sabedoria paterna começa no conhecimento e no reconhecimento das nossas próprias limitações. Ele viu o que o seu filho precisava, ele viu que ele não tinha condição de fazer, e ele clamou ao único que podia clamar, clamou a Jesus. Ele também entendeu que é uma dimensão espiritual em todos os aspectos da nossa formação. Entenda, são necessários tudo que podemos fazer, e o que podemos fazer, Deus quer que façamos. Mas é preciso entender que há uma dimensão espiritual em tudo na vida. Neste caso, em especial. O pai procurou provavelmente médicos da época, e os médicos da época eram muito limitados. Procurou os discípulos de Jesus, também falharam. É porque, meus irmãos, às vezes buscamos intermediários. Quando os discípulos falharam, ele não desistiu, mas ele foi na fonte, ele foi direto em Jesus, e precisamos aprender isso. A segunda lição que temos desse texto é a urgência deste homem. Ele não diz: mestre, quando tiveres um tempinho, vem cá resolver isso, ou ainda amanhã talvez. Não, ele não disse talvez, nem amanhã, nem depois. Ele clama: mestre, peço-te que olhes para o meu filho. Essa tradução eu achei belíssima. Há outras que dizem: mestre, peço que veja o meu filho, mas essa de olhe para o meu filho, porque tem circunstâncias na vida, parece que ninguém está olhando para nós, ninguém está vendo o que a gente está passando, e quantas pessoas às vezes até que mesmo estão até sorrindo por fora, mas por dentro, que dor, que aflição. Tanto o menino quanto este pai precisavam de Jesus, e ele estava com muita urgência. Olhe para o meu filho. Falei na quarta-feira passada sobre esse tema, o Deus que vê, usando o Salmo 121, e eu quero insistir com essa expressão: Deus nos vê. Não interessa a sua circunstância ou situação, Ele te vê. E quando Ele pede: olhe para o meu filho, meus irmãos, há uma pressa no seu coração, uma urgência que nasce na necessidade, uma compreensão que aqueles minutos talvez sejam os últimos minutos da possibilidade da cura. Jesus se movia em todo o seu ministério. Aquele homem não sabia para onde Jesus iria. Ele tinha apenas uma fração de tempo para clamar, e clamou. Essa urgência não é fruto de uma ansiedade ou um desespero descontrolado, não é nada disso. É uma percepção espiritual aguçada. E, meus irmãos, quando clamamos o nome de Jesus, como cantamos aqui, precisamos ter absoluta convicção que Ele ouve, Ele vê
Ele nos vê. Quantos pais hoje adiam conversas espirituais com seus filhos? Quantos, às vezes, deixam para depois, ou escolhem ignorar o problema, achando que simplesmente ele vai sumir? Quantos simplesmente desconversam, fecham os olhos e deixam para lá? Este pai nos ensina que há momentos na vida espiritual, meus irmãos, que exige ação imediata, e é o que o texto nos mostra claramente aqui. Olhe para o meu filho. O pai desse texto não delegou a responsabilidade para ninguém. Ele assumiu. Ele precisou ir. Ele precisou trazer o seu filho a Jesus Cristo. Ele pediu, ele assumiu a dimensão espiritual e ele sabia que não havia ninguém ali, a não ser Jesus, que poderia curá-lo. E ele assim o fez. É o perigo, meus irmãos, do que nós chamamos de procrastinação espiritual. É um deixa para depois. Deixa para depois ao tomar uma decisão ao lado de Jesus. Deixa para depois para a gente resolver esse problema que está aqui, esta aflição. Às vezes um problema que é tão pequenininho, mas se não tratado, cresce. O Pai nos mostra que não podemos nos dar ao luxo de esperar quando trata da nossa vida espiritual ou da nossa família. E então, levamos Cristo aos nossos filhos. A reação de Jesus ao pedido foi um pouco diferente, porque ele ficou até parece um pouco irritado com a falta de fé, com a incredulidade dos discípulos que ali estavam. Mas me chama a atenção que eles estavam na bênção do monte, mas eles tinham que descer para o vale e encontrar ali, meus irmãos, algo difícil. Jesus não hesita, ele só diz: traz ele, traz ele. O pai pega o menino, ele doente, e começa a estribuchar mais uma vez, e mais uma vez manifesta aqueles sintomas que ali estão. Jesus, tomado de imensa compaixão, simplesmente diz: traz ele aqui. E o pai leva. E então, meus irmãos, algo de extraordinário vai acontecer naquele momento. Mas a gente precisa entender algumas coisas ainda. Note a sequência. Às vezes devemos levar os nossos filhos a Cristo. Sempre. É obrigação de cada pai, de cada mãe, de cada familiar, levar nossos filhos a Cristo. Mas tem uma segunda coisa importante: devemos também levar Cristo aos nossos filhos. E o que a fé desse pai faz é exatamente conciliar as duas únicas coisas que eles podiam fazer naquele momento: levar o seu filho a Jesus e levar Jesus ao menino. Levamos nossos filhos a Cristo através da oração, do ensino, do estar na casa de Deus. Devemos levar Cristo a nossos filhos através da nossa vida, da nossa atitude, do nosso testemunho em casa. O segundo movimento é crucial: levar Cristo aos nossos filhos. E então, meus irmãos, o que acontece naquele momento, e o texto bíblico é rico ainda mais: Jesus o cura. Mas diz a palavra de Deus, atenção ao texto bíblico: Jesus, repreendendo o espírito imundo, curou o menino e o entregou ao seu
pai. É um ato extraordinário de família aqui. Eu pego meu filho e levo para Cristo. Depois, Cristo pega o filho e o entrega para o seu pai. Curado. Jesus não curou apenas aquele menino. Ele curou aquele pai. Ele não curou apenas ali, mas a todos que ali estavam. Meus irmãos, o poder de Jesus se manifesta exatamente e inclusive nesses momentos, quando não tem outro jeito a não ser clamar o nome de Jesus. O grito desesperado daquele pai pode ser ouvido hoje também. Mestre, peço-te que olhes para o meu filho. Essas palavras carregam toda a intensidade das necessidades das famílias hoje. Aquele menino tinha um problema, mas há tantas outras circunstâncias no dia a dia da nossa vida. Por isso, nesse Dia dos Pais, eu quero convidar cada pai e mãe aqui a fazer esse mesmo pedido que o homem fez a Jesus. Peço-te que olhes para o meu filho. E Jesus olhará, fará o que for necessário e dará de volta para a glória dele mesmo. É a fé de que quem crê em Cristo e sabe que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. E por isso clamamos assim e fazemos coro com este Pai. Alguns autores dizem que o momento da transfiguração foi um momento extremamente espiritual. Concordo. Mas eu creio que descer para o vale e curar aquele menino foi ainda mais espiritual. E para todos que ali estavam, e para esse pai e para esse menino, sem dúvida nenhuma, o vale brilhou mais a glória de Deus do que a montanha. E graças a Deus por isso também.